Então, uma boa tarde a todos e todas. Sou José Carlos Sousa, diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Queria saudar-vos nestas várias centenas que ainda não se juntaram, mas que estão a juntar-se a nós. E, portanto, eu aproveito para, neste tempo, vos saudar, para saudar a minha equipa, o Rui Lima, o Rui Lourenço, a Fernanda Moreira e a Susana Tavares, que são os promotores, diria assim, deste webinar. É mais um dos webinars que a Direção de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral de Educação promove. Tem sido habitual. Ontem foi um sobre o sistema auditivo, promovido pela equipa da saúde. Hoje estamos aqui com a equipa dos média e dos direitos humanos. Enfim, é a grande valia, a grande promoção daquilo que são os domínios da cidadania no contexto quer da disciplina de cidadania e desenvolvimento enquanto obrigatória no quinto ou nono ano de escolaridade, quer da sua forma transversal, de uma forma mais viva, diria eu, e menos escolástica, desde a educação pré-escolar ao primeiro ciclo ao ensino secundário. Este webinar denominado Ética, Direitos Humanos e Inteligência Artificial junta aqui uma série de conhecimentos muito relevantes. Tenho a forte convicção de que haverá muita interação e principalmente muito conhecimento, e parece-me que esta interligação pode ser profunda e significativa, independentemente do ponto de vista de onde nós a possamos ver. É um tema de extrema importância e da atualidade. Eu já apresentarei os nossos conferencistas, mas pediria à doutora Lola Alexandre, subdiretora-geral da Direção-Geral de Educação, que fizesse a abertura do respectivo webinar. Lola, faz favor. Obrigado. Muito obrigada, José Carlos. Obrigada a todos por esta vossa participação e que seja um webinar que nos leve à reflexão, que permita que todos possamos abordar estes temas que cada vez mais nos interessam. Gostaria de saudar e agradecer a presença de Dom Américo Aguiar, Bispo da Diocese de Setúbal, da professora Francisca Martins, também aqui com esta perspectiva da ética e da, enfim, informática, ética, temos aqui esta visão também. O professor João Covaneiro, que há muito tempo trabalha connosco na educação e que se constitui sempre como um consultor de excelência nas nossas áreas e que partilha conhecimento sempre com toda a boa vontade. E não falei muito sobre o Dom Américo Aguiar, que também tem sido um elemento essencial aqui nas conversas connosco e na reflexão que nos tem trazido sobre estes temas, a forma como tem abordado toda esta ética e toda esta questão dos direitos humanos. Portanto, muito obrigado aos três por aceitarem estar connosco nesta horinha da tarde e em que discutimos, e se calhar temos três perspectivas sobre um assunto sobre o qual eu costumo dizer que em futebol e educação todos temos opinião. Sabemos às vezes é muito pouco e convém que venhamos a saber mais e que discutamos mais. Todos entendemos, todos desconfiamos, mas afinal o que é que temos que saber e o que é que temos que refletir mais? Só o conceito já nos assusta, não é? Juntar as duas palavras, inteligência e artificial, e agora acrescentamos um muito mais interessante que é generativa. Aqui é que temos o grande desafio das nossas atividades. Todas as inovações e as novidades trazem-nos sempre muitas desconfianças, não é? Se nos lembrarmos dos textos filosóficos que abordavam a invenção da escrita, ela ia matar a memória e a transmissão oral. Depois inventámos outras desconfianças porque havia outras mudanças. E a escrita, afinal, serviu para o bem, mas também serviu para muito mal, mas para muito bem, certeza. Depois temos, enfim, aqui as nossas redes sociais, tão boas que são, mas às vezes tão más que são. Todas as inovações têm estas duas vertentes e são úteis e não são muito úteis. É aqui o papel da escola, é aqui o papel da sociedade. O que nós temos que colocar é as pessoas a refletir, a pensar e a ter pensamento crítico, que nada na sua gênese é bom ou mau. Nós é que fazemos deles, não é? Já dizia o nosso Torga que eu sou o bom e o mau que vão ao leme da nau nesta deriva em que vou. Portanto, temos aqui este espaço de discussão sobre o que podemos fazer. Onde é que está o limite? Onde é que temos que parar? Onde é que temos que avançar? Eu diria que a escola tem que trabalhar as competências que permitem a análise, a reflexão,
o pensamento crítico, os valores e, sobretudo, as questões do humanismo e o facto de sermos pessoas. De certeza que todos os intervenientes serão muito mais interessantes do que eu. Fiz uma breve intervenção para vos deixar aberto o apetite de quem quer aprender convosco e de quem quer refletir e partilhar. Muito bom trabalho, muito bom webinar e vou ficar a assistir com muito interesse. Muito obrigada a todos pela participação. Zé Carlos, passo para ti. Sim, para mim, muito obrigado. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação dos nossos caríssimos intervenientes, conferencistas. Dom Américo Aguiar, cardeal católico, atual bispo da Diocese de Setúbal, foi nomeado bispo em Setúbal a 21 de setembro de 2023. Do currículo tirei duas notas muito interessantes. Foi membro da Assembleia de Freguesia, eu também já fui membro de uma Assembleia de Freguesia, e eventualmente o João Covaneiro também, em Lessa do Baldio, e membro da Assembleia Municipal de Matosinhos. Portanto, é a participação democrática que também está aqui em cima da mesa. É diretor do Departamento de Comunicação do Patriarcado de Lisboa, tem formação em Teologia pela Universidade Católica do Porto e mestrado em Comunicação Social, e aí deixou as hostes do Porto e veio fazer o mestrado em Comunicação Social em Lisboa. Foi presidente, é presidente da Fundação das Jornadas Mundiais da Juventude e, digamos, que foi o seu rosto em todo este grande movimento a que Portugal assistiu. E queria agradecer bastante a sua presença hoje aqui conosco. A Francisca Martins é licenciada em Engenharia Informática, mas está aqui essencialmente por ser selecionadora nacional na formação de seleções femininas na Federação Portuguesa de Futebol. E é assim que eu a conheço. Ou seja, é uma professora de informática que sabe muito sobre inteligência artificial, mas que é uma treinadora de futebol. E, portanto, é valorizada, no meu entender, também por isso. É embaixadora do Plano Nacional da Ética do Desporto e em todo o seu currículo tem uma palavra fantástica, que é viziense. Aparece sempre. A viziense, pronto, é uma rapariga de Viseu. Muito bem. João Covaneiro, doutoramento com uma tese sobre História do Ensino Superior, mestrado em História Contemporânea, licenciatura em História, formação para o ensino da História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É conselheiro do Conselho Nacional de Educação, leciona do ensino superior desde 96, foi professor, coordenador e diretor da Escola Superior de Educação Jean Piaget e foi vice-presidente e vereador da Câmara Municipal de Almada, enfim, onde teve também, entre outros pelouros, o da Educação, é deputado municipal e preside a Comissão de Educação, Desporto, Juventude e Cultura na Assembleia Municipal de Almada. Pronto, o tema, já sabem, ética, direitos humanos e inteligência artificial, Dom Américo Aguiar. Como é que fazemos aqui uma abordagem ética na perspectiva religiosa e moral, onde juntamos a ética no seu todo, onde juntamos o direito de cada um a ser diferente e onde juntamos a inteligência artificial como forma de podermos fazer também diferente. É difícil ou nem por isso? Boa tarde a todos, coragem. Já estou como outro. Pergunta o que tu quiseres que eu vou responder aquilo que tinha previsto. Uma saudação fraterna a todos, para mim estou contigo, amigos e amigas, nas mais diversas circunstâncias. Sei que têm estado a trabalhar ao longo destas horas, deste dia, e portanto espero acima de tudo que não seja uma perda de tempo, pelo menos aquilo que eu vou estar para aqui a dizer, porque sei que dos outros dois intervenientes, e até eu estou curiosíssimo para ouvir, porque sei que vou aprender. Há aqui esta temática, aliás, que eu felicito, bem como todas as outras, de oferta de formação. Nós normalmente, em quase todas as áreas, queixamos que não há formação. E depois, quando há formação, normalmente não vamos, não é? Não aproveitamos. Não é aqui o caso, pelo menos daqueles que se disponibilizaram a ter um olho no ecrã, um ouvido no iPhone e outras tarefas, porventura, que sejam compatíveis nos tempos que correm. Nós não, que somos velhotes, eu tenho 50 anos, já sou cota, mas a malta mais nova já trabalha também em multiplataforma. Conseguem ouvir música, escrever no teclado, fazer outra coisa, tudo ao mesmo tempo. Os pais às vezes duvidam que os filhos e os netos consigam fazer essas coisas todas ao mesmo tempo, mas diz quem sabe que é mesmo possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós, cotas, já somos em mono, não somos em estéreo, por isso temos mais dificuldades em compatibilizar todas essas possibilidades. E a primeira coisa que eu gostava de dizer é uma preocupação que sinto nos tempos que correm. Eu estou preocupado, confesso, com estes tempos em que parece que, apesar dos 50 anos do 25 de Abril,
é cada vez mais difícil as pessoas dizerem o que pensam. Portanto, é uma coisa muito estranha que, estando nós a fazer a festa da liberdade e das liberdades, parece que estamos num ambiente, pelo menos nacional, eu acho que não é nacional, eu acho que é mais do que nacional, em que nos sentimos confortáveis na bolha do meu grupo, dos que são da minha cor, dos que gostam do prato que eu gosto, dos que têm o mesmo penteado, dos que usam a mesma marca, dos que pensam exatamente igual, e tudo que possa ser diferente. Há uma reação, às vezes, violentamente inexplicável em relação a esses. E quem trabalha no mundo da educação, eu peço-vos e agradeço muito o trabalho que fazem, também já é uma área de martírio e heroicidade e loucura, de ser formador nos tempos que correm, nas nossas escolas, e por isso temos que fazer um esforço muito grande para que esta liberdade de expressão e de partilha, e eu sentir-me confortável em partilhar aquilo que eu penso, sem estar à defesa, nem estar com medo daquilo que possam ser as reações mais diversas daqueles que fazem parte do auditório, seja físico, seja um auditório digital, como é este caso. Mas que bom que era que todos os dias cada um de nós dissesse aquilo que pensa, defendesse os pontos de vista daquilo que pensa e no fim bebemos um copo, bebemos um café e continuamos amigos e amanhã ouvimos e voltamos a ouvir e cada um sente-se sempre livre de partilhar aquilo que é o seu posicionamento sobre as mais diversas áreas da sociedade da qual fazemos parte. E eu digo isto porque eu penso que está em risco. Esta liberdade, este sentimento de nos podermos pronunciar sem estar à defesa, eu acho que começa a estar em perigo e isso não diz nada de bem de nós, nem augura nada de bom para aquilo que seja um futuro próximo e também para as camadas mais jovens que olham para a sociedade e olham para o seu redor e sentem estas amarras daquilo que possam ser limitações naquilo que eu digo que sou, digo que penso e não sofro consequências por causa disso, como no passado assim acontecia. Ou também termos a tentação de impedir que o outro fale, porque o outro, porventura, fala contra ou é contrário ou pensa diferente daquilo que é o que nós achamos que possa ser o caminho correto ou o caminho certo para a caminhada que estamos a fazer. Eu há semanas ou há uns meses ouvi o antigo primeiro-ministro inglês, David Cameron, que eu acho que ele agora é ministro dos Negócios Estrangeiros, mas ele dizia aqui em Lisboa, num encontro promovido por uma empresa, dizia uma coisa interessante sobre a opinião dele sobre este desejo que ouvimos em alguns lados de regular, de regulamentar, de aprisionar tudo aquilo que possam ser as mais-valias da inteligência artificial. Ou seja, os Estados, a União Europeia, as várias entidades nacionais e internacionais proibirem, limitarem, proibirem e limitarem. Ele dizia que não concordava com isso. Dizia que seria muito negativo para a humanidade que a primeira reação a uma coisa nova fosse limitar e proibir. Ora, íamos cortar as pernas a qualquer coisa que tem muito de positivo e pode ter muitíssimo mais de positivo. Ou seja, não nos deixarmos assustar por aquilo que é negativo e possa ser desviante, mas sermos capazes de colocar o foco no que é importante e no que possa ser positivo e uma mais-valia para a humanidade inteira. Como dizia há pouquinho a senhora diretora-geral, as coisas não são más por si sós. Uma faca ou uma pistola não faz mal a ninguém, a não ser que alguém pegue nela e faça mal com ela. E também estas novas tecnologias, estas novas ferramentas, estas novas possibilidades de comunicarmos e de pensarmos e de refletirmos, também nem são boas nem são más. Serão mediante aquilo que seja a decisão de cada um de nós faça da sua utilização. E eu tenho dito há muito tempo aos pais, aos professores, aos encarregados de educação, à comunidade educativa, que, de preferência, eu defendo que nunca devemos de ir pelo caminho da proibição, mas pelo caminho da elucidação e de apetrechar os nossos alunos, aqueles que são os nossos auditórios, apetrechá-los, preparámos-los para que eles possam
gerir aquilo que é a sua presença, a sua utilização e o seu discernimento em relação a essas maravilhas que a tecnologia vai colocando ao serviço da humanidade e ao serviço de todos. Porque isto de, quando os pais me dizem, senhor, visto que cá em casa está proibida a internet, que é para os meus filhos não irem ver filmes não sei de quê, mas não sei o que mais. E eu digo sempre, vocês são os anjinhos, vocês são os anjinhos. Então vocês acham que ou fora ou de outra maneira que eles não vão ver na mesma. Não concordo. Concordo que os eduquem responsavelmente para saberem o que existe, saberem as potencialidades e também saberem os perigos de que significa tudo isso. Neste mundo de tantas possibilidades, nós às vezes podemos nos perguntar se no mundo em que, graças à tecnologia, graças ao progresso tecnológico, que foi limitando o tempo e o espaço, foi diminuindo o tempo e o espaço que necessitamos para estar mais próximos, né? Nós hoje podemos assistir em direto a uma guerra, infelizmente não sei de onde, né? E estamos a jantar e estamos a ver os drones enviados não sei quem para atacar não sei quem, que por sua vez são controlados e atacados de uns botões na capital não sei de onde, e portanto parece um jogo de crianças que infelizmente tem consequências graves para os humanos e para os adultos e para as crianças e para os mais vulneráveis, e podemos nos perguntar como é que no meio disto tudo está o respeito pela dignidade da pessoa humana. Ou seja, como é que no meio disto tudo, ou seja, nós podemos tudo o que a tecnologia porventura nos permite, podemos, mas nem tudo nos é conveniente. Eu uma vez vivi um momento e muito importante para mim no seminário, que foi, eu queria ir a um jantar e disseram que eu não podia ir, proibiram-me. E eu achei que aquilo era uma violência. Eu tinha já uma idadezinha quando fui para o seminário, depois da minha vida errante de autarca e de político, não é? da minha agora não é currículo, agora é cadastro, do meu cadastro político-partidário, e queria jantar e disse, o senhor não vai. Disse, mas como é que eu não vou? Eu sou livre, era o que faltava, não vai, isto aqui não é assim. O senhor tem que pedir, nós refletimos e depois eu digo-lhe que se o senhor vai ou o senhor não vai. Depois eu fui fazer queixa ao reitor e o reitor ensinou-me esta, disse, meu amigo, o senhor na sua vida faz sempre tudo o que quiser, mas há coisas que não são convenientes fazer. E portanto quem vai decidir é o senhor. O senhor vai pensar se deve ir jantar e vai dizer ao padre se vai ou não vai jantar. E eu enchi o peito de coragem e ia-lhe dizer, eu é que decidi e eu vou jantar. Só por que em milésimas de segundo, de um gabinete para o outro, ao bater à porta, abri a porta e disse, e eu não vou, mas fui eu que decidi. Ora, isto é muito importante em muitas áreas da nossa vida. E nesta área em que a ciência, a tecnologia nos entra pelos olhos e pelo coração e por todos os poros adentro, em que nos permite ser espetaculares, sem limites, sem limites, não é? Nós temos que colocar aqui, não sei se são linhas vermelhas, se são colunas de referência, se são faróis, para não nos perdermos na humanidade que nos caracteriza, não é? E por isso, nós quando entramos neste mundo, por exemplo, eu quando vou visitar laboratórios, há dias fui aqui ao Polo da Nova, na Caparica, e vi que a tecnologia nos permite, graças a Deus, e permitam dizer-lo, permitem-nos corresponder a tantas coisas inimagináveis. Não é? Há homens e mulheres que se dedicam à investigação para coisas espetaculares. Não é? Ou quando fui à inauguração do novo bloco operatório no Hospital São João e me diziam que podia estar ali alguém, não é, anestesiado e um médico nos Estados Unidos a operá-lo e outro em Singapura a acompanhar com os exames. Ora, isso é tudo espetacular. Que bom que é quando colocamos ao serviço dos homens, das mulheres e da humanidade o bem que pode advir de todo este património que os homens e as mulheres vão colaborando. Agora, quando o homem lhe dá para a asneira, também somos capazes do pior. E nós temos relatos de cientistas e prémios nobres muito arrependidos das suas descobertas, dos seus desenvolvimentos, quando descobriram que aquilo que pensaram para bem da humanidade, para o desenvolvimento do mundo, acabou por ser usado negativamente. E podemos falar da bomba atómica e podemos falar de tantas coisas que, infelizmente, acabaram por ser usadas negativamente para a humanidade. E eu permito-me, já numa reta de descer o avião, exatamente, as 4 colunas de um património, que é da Igreja Católica, mas eu acho que pode ser e deve ser de utilização geral.
São as 4 colunas da doutrina social da Igreja. Eu elenco rapidamente. As 4 colunas, uma delas é a dignidade, a promoção da dignidade da pessoa humana. E desta eu acho que é transversal. Nós não podemos abdicar da dignidade da pessoa humana. E eu ainda há dias, quando, enfim, chamei a atenção para a questão dos mariscadores em Alcochete, nesta marginal do Tejo, em que se explora a dignidade até ao limite da morte de irmãos nossos do Nepal, dos ditos países indostânicos, sem pestanejar, sem hesitar. Ou seja, como é que é possível eu projetar o meu negócio, a minha economia, o meu futuro, por cima de cadáveres, de sangue, de suor e de vidas, de homens e mulheres que sonham Portugal para concretizar as suas vidas e chegam cá e é o que é. Portanto, a dignidade da pessoa humana. O outro é o bem comum. Que bom que era que em todas as áreas da nossa vida um dos critérios de decisão fosse o bem comum. Porque há coisas que eu posso defender para mim, que são boas para mim, ou para a minha família, ou para os meus amigos, mas se calhar não são boas para a comunidade. E se eu tivesse sempre presente este bem comum, se calhar nas minhas decisões na autarquia, no governo, na empresa, na escola e em tantas outras áreas da vida, se o bem comum estivesse sempre presente, se calhar a vida coletiva de todos nós também seria diferente, ainda para melhor, com toda a certeza. A terceira, uma que tem que se dizer depressa, senão a gente tropeça. Subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, nem sei se ultrar devagarinho, subsidiariedade. Ora, isto quer dizer o quê? Que o nível superior respeita os níveis inferiores na cadeia de organização da sociedade. Ou seja, aquele que está no nível de decisão superior não tem o hábito de anular quem está no nível intermédio. E isso acontece muitas vezes até por bondade. O senhor diretor da escola é tão competente e é tão atento que se calhar até prefere varrer e prefere limpar e prefere afixar e prefere decidir porque faz tudo muito mais rápido, de uma maneira mais assertiva. Mas não é sua competência. É competência de A, é competência de B e nós também teremos uma sociedade mais equilibrada se respeitarmos as competências, as vocações e os talentos de cada um daqueles que fazem parte da maneira como organizamos a nossa sociedade. E por último, um que tem o nome duplo, solidariedade, caridade. Parece que a solidariedade é uma coisa mais cool, social, civil, e a caridade é uma coisa coitadinha, religiosa. Ora, não é. A solidariedade e a caridade são a mesma coisa. A caridade é solidariedade vivida até ao limite de dar a própria vida, mas é também termos este critério presente no dia-a-dia das nossas decisões, naquilo que é a mais-valia, poder ter sempre o contexto de todos, aqueles que precisam, aqueles que, enfim, não têm tanta disponibilidade. Porque ser pobre não é ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Pobre é termos consciência de que precisamos uns dos outros, em primeiro lugar. E eu preciso muito de muita gente. Preciso do eletricista, do padeiro, do jornalista, do professor, do médico. Eu preciso de muita gente para me sentir realizado no dia-a-dia da nossa vida. E por isso também temos que ter consciência disto mesmo. E o que é que isto tudo que eu tive a dizer tem a ver com este desafio que temos pela frente? É que de um momento para o outro nós podemos nos sentir confortáveis por um mundo novo que até nos substitui no pensamento. Olha, o senhor fulano tal, podemos fazer uma crónica, um artigozinho para isto assim assim. Eu vou lá ao ChatGPT, está a andar. Olha, podíamos fazer não sei o quê, e eu vou lá, está a andar. Ou seja, nós podemos, enfim, aburguesar, podemos nos aliar daquilo que é o exercício da cidadania e da humanidade, utilizando erradamente aquilo que são as potencialidades que as novas tecnologias nos oferecem. Portanto, o que eu disse não tem nada a ver com a pergunta do José Carlos Sousa, mas agora a nossa Francisca e o João vão salvar a honra do convento. Eu percebi, pôs-me logo de parte. Isto é uma coisa... Não, é que eu tenho sentimentos. Esta questão da dignidade, como o meu amigo colocou aqui como pilar fundamental, eu senti-me de rastos. Digamos mesmo que fui para baixo da ponte, para debaixo da ponte. Bom, mas tudo bem. É sempre um gosto ouvi-lo, é evidente, e portanto a sua perspectiva aqui começou de uma perspectiva, eu diria um bocadinho negativista, com estas questões dos 50 anos do 25 de Abril e da não liberdade de partilhar o que pensamos, e portanto é uma preocupação de todos os que estamos aqui, de todos os que estão lá em casa, penso eu, e portanto essa tem que ser um mote para que façamos melhor, para que façamos de forma diferente, e que façamos integrando cada vez mais o outro.
A escola tem que ser sempre algo onde consigamos que esta escola integre a vida. E, portanto, não pode não integrar a vida. E a educação não se pode, objetivamente, afastar da vida. E é isso que estamos aqui a tentar fazer. É também trazer a vida para o nosso cotidiano e perceber como é que, em função do que temos na vida cotidiana, conseguimos ou não ajustar as nossas orientações, a nossa forma de fazer, etc, etc. Francisca, o título, vou dizer, e podes dizer depois o que o Dom Américo disse. Bem, perguntou-me isso, mas eu quero responder outra coisa. O título do teu é A Ética na Inteligência Artificial, Desafios e Responsabilidades. Muito bem. Quais são os grandes desafios? Quais são as responsabilidades éticas que temos aqui neste envolvimento comum, sendo que as questões que têm muito a ver com a dignidade da pessoa humana, que já aqui foi falado, e com a humanidade que nos caracteriza, pode ou não ser afetada. Fala-nos um bocadinho, por favor. Ok, boa tarde a todos e a todas. Eu vou chegar ao cerne da questão, vou fugir um bocadinho da introdução, mas depois vou chegar ao cerne da questão. Bem, começar por agradecer o convite que me foi endereçado, enquanto embaixadora de Ética no Desporto, à Direção-Geral de Educação e, em particular, ao Dr. José Carlos Matias, com muito gosto que o conheci em Viseu, numa conferência. É uma grande honra para mim poder participar como oradora nesta iniciativa, com oradores de excelência, para fazer aqui também um bocadinho aquilo que é o papel dos embaixadores de ética, que têm por missão contribuir para a percussão dos desígnios do PNED, nomeadamente na promoção e vivência dos valores éticos do desporto, mas acima de tudo também abordar um bocadinho aqui o que é ética. Nós temos aqui no título principal deste webinar o que é ética e vivemos diariamente com várias definições de ética. Eu poderia aqui apresentar inúmeras definições, mas há uma que eu gosto particularmente e costumo nas minhas ações de sensibilização falar dela, que é ética, que é o conjunto de valores que temos para responder a 3 grandes questões da vida humana. E essas 3 grandes questões são o quero, o posso e o devo. Eu volto a frisar, o quero, o posso e o devo. Porquê? Há coisas que eu quero, mas não posso, há coisas que eu posso, mas não devo, e há coisas que eu devo, mas não quero. E o grande equilíbrio aqui entre estas 3 variáveis faz com que haja valores e princípios. E é este equilíbrio que é fundamental no nosso dia-a-dia. Depois, aqui então, onde é que fica a ética na inteligência artificial? Tendo em conta o crescimento exponencial da inteligência artificial que nós temos vindo a ter em várias áreas da nossa vida, não vale a pena estar aqui a individualizar, desde assistentes virtuais até sistemas de tomada de decisão em áreas críticas como a saúde e a justiça, é crucial abordar este tema e por isso é que tem havido agora tantas conferências e tantos webinars com este tema. Eu poderia falar aqui em algumas responsabilidades, alguns desafios associados à ética na inteligência artificial. Tenho aqui resumidamente 6 pontos para tocar no que diz respeito a isto. A transparência e a interpretabilidade. Muitos sistemas da inteligência artificial são caixas pretas, o que significa que é difícil entender como é que eles depois decidem. Isso levanta preocupações sobre a transparência e a capacidade de interpretar e explicar as decisões tomadas por esses sistemas. A justiça é outro ponto que eu também tenho aqui mencionado, onde os algoritmos da inteligência artificial podem refletir e até amplificar preconceitos existentes nos dados dos quais são treinados. Nós sabemos que os algoritmos são treinados por padrões. Isto pode levar a decisões injustas e discriminatórias, especialmente em áreas como a contratação ou em áreas como o sistema judicial. Depois, a privacidade e a segurança. O uso de dados pessoais para treinar estes algoritmos podem representar uma ameaça à privacidade dos indivíduos. Além disso, os sistemas de inteligência artificial vulneráveis podem ser explorados por hackers para causar danos significativos. Outro ponto que eu também menciono aqui no meu resumo é a responsabilidade e a responsabilização. Eu vejo um dos pontos também cruciais. Quem é responsável quando um sistema de inteligência artificial toma uma decisão prejudicial? Quem desenvolve? Os proprietários do sistema? Quem será então aqui o principal responsável? Definir e atribuir estas responsabilidades claras, acho que é essencial para garantir que os danos causados por sistemas de inteligência artificial sejam mitigados e que sejam devidamente compensados aos principais prejudicados. Acho que é essencial haver esta responsabilidade e a responsabilização. Depois, os 2 últimos pontos que eu também abordo aqui é a equidade e a acessibilidade, garantir que todos vão ter acesso igual aos benefícios da inteligência artificial.
Acho que isso é essencial para evitar a ampliação das disparidades sociais que existem. Isso inclui garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam acessíveis e compreensíveis para pessoas com deficiência e em comunidades marginalizadas. Será que isto vai acontecer? Não vai acontecer? E, por último, controlo e autonomia. À medida que a inteligência artificial se torna mais omnipresente, há preocupações sobre o controle humano sobre estes sistemas. Garantir que estes seres humanos mantenham o controle e a autonomia sobre estas decisões importantes é fundamental para evitar que a delegação excessiva do poder à inteligência artificial. Para enfrentar estes desafios, estes 6 desafios que eu coloquei aqui e cumprir as responsabilidades associadas à ética na era da inteligência artificial, é necessário colaboração entre governos, empresas, investigadores e a sociedade civil. Isto pode envolver o desenvolvimento de políticas adequadas, será? Padrões éticos para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial, o compromisso das partes interessadas para garantir que sistemas de inteligência artificial sejam desenvolvidos e utilizados de maneira ética e responsável. Outra definição que eu também gosto muito, em particular, da ética, diz-nos que a ética é a obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o coletivo sobre o individual e é um dos poucos valores universais. Moral, dentro desta definição, ainda nos diz mais. Diz-nos moral é algo que é certo ou errado naquele país dependente da cultura. Quando se pergunta se algo é certo ou errado, é moral. Se pergunta se algo é bom ou mau, é ético. Ética é obediência ao que não é obrigatório. E depois ainda nos diz, quanto maior o número de leis, menor é a ética daquele povo. Porque se todos fossem éticos, não precisavam de leis, não era preciso punir ninguém. A lei só surge no vácuo deixado pela falta de ética. E agora, para concluir um bocadinho aqui a minha abordagem, o que é que eu gostaria? Será que um dia viveremos num mundo onde as questões serão apenas é bom ou mau, em vez de certo ou errado? Será que um dia vai ser isto possível? Será que o número de leis tem tendência a diminuir com a inteligência artificial? Esta fica para reflexão dentro daquilo que é a minha intervenção e que vai haver de certeza discussão. Obrigada. Ok, Francisca, muito obrigado. Perfeito. Estas questões da responsabilidade, da responsabilização, a justiça, com os tais algoritmos, como é que criamos o algoritmo justo? Há justiça ou não há justiça? Do América Guiado diria, bem, a justiça é sempre muito ténue, mas pronto, diria eu que ele diria, mas como ele não responde às minhas perguntas, eu não lhe vou perguntar isto. Pronto. Portanto, a transparência e a capacidade de interpretar e depois a questão que me parece, enfim, para mim, mais relevante de todos estes patamares que tu aqui apresentaste, a questão do controle e da autonomia. Até que ponto nós controlamos e temos autonomia intelectual para conseguir discernir. E, portanto, se calhar a ponte para o João Covaneiro era um bocadinho essa, era a inteligência artificial, os desafios atuais, é o título, mas depois como é que nós teremos ou não capacidade para continuar a ter a nossa autonomia e o nosso controle sobre aquilo que é a nossa ação, que pretendemos essencialmente que seja, vou pegar outra vez na Francisca, que não se possa só distinguir entre se é boa ou se é má. Tem ali contornos que nos obrigam objetivamente a pensar de uma forma muito mais refletida e diria mesmo de uma forma muito mais prospectiva. João, faz favor. Obrigado, Zé Carlos. Quero naturalmente cumprimentar-te a ti, cumprimentar a Francisca, cumprimentar o Américo, cumprimentar a Eulália, que também nos conhecemos há bastante tempo, e todos os colegas que de alguma forma estão a organizar esta iniciativa e aqueles que estão a assistir. Eu sou professor, essencialmente, e tenho muito orgulho dessa condição. Se o Dom Américo fugiu descaradamente à tua questão, se a Francisca andou aqui respondendo, mas não foi direta, eu respondo já diretamente. A forma de garantir isso é através da educação. Ponto. E porque dizer que a educação e a literacia seriam as respostas essenciais, seja qual for o problema com que nos coloquemos. E com isso, eu queria centrar, tinha previsto a minha intervenção aqui num conjunto de sentidos distintos, mas eles foram, alguns deles cobertos razoavelmente pelo Dom Américo e pela Francisca. Eu queria dar nota que sobre o princípio das questões da
da ética com a inteligência artificial. Há um conjunto de documentos que gostaria de recomendar, nomeadamente documentos que foram produzidos pela Unesco sobre ética e inteligência artificial, que estão disponíveis no site da Unesco, assim como um documento de 2023 sobre a integração da inteligência artificial na educação, que eu creio que é de procurar, de ler. São documentos acessíveis e não muito extensos. E também um outro da European SchoolNet, exatamente sobre a utilização da inteligência artificial na educação. Aproveito só para trazer mais um conjunto de referências que eu creio que podem ser interessantes aqui num momento como eu dizia há pouco na preparação, de Marcelo Rebelo de Sousa, comentador, que é mostrar alguns livros, mas que são livros que a mim me ajudaram na minha reflexão, e o primeiro deles é este livrinho que se chama Mentes Digitais, do professor Arlindo de Oliveira, e que tem como subtítulo A Ciência Redefinindo a Humanidade, Mentes Digitais, em que foi a primeira vez que eu li sobre as questões da inteligência artificial, em 2017, e na altura surgiram muitas dúvidas, não sabia nada do que eram estas coisas, e ainda hoje não sei, mas ainda não tinha havido o advento do ChatGPT, e, portanto, a distância era um bocadinho maior. Depois, um outro livro que eu gosto muito e queria recomendar, uma coisa que se chama Inteligência Artificial e Cultura, do medo à descoberta. E este subtítulo é também muito poderoso e tem textos desde Daniel Inanariti, ao José Barata Moura, ao Carlos Filhais, Pacheco Pereira e outros, mas com uma abordagem muito interessante, e toca também aqui as questões da ética, nomeadamente naquilo que diz respeito aos direitos do autor. Do professor António Damasio, um livro que se chama O Livro da Consciência, Construção do Cérebro Consciente. E aqui o professor Damasio diz uma coisa que eu retiraria para esta conversa, para o início desta conversa, que é esta ideia de que sem consciência não se pode saber nada. E, portanto, se a máquina não é consciente, o conceito de inteligência que utilizamos na expressão inteligência artificial tem muito que se lhe diga. Por último, um aspecto que eu creio que é muito importante, quando hoje temos o advento da inteligência artificial, nós estamos perante um território onde podem estar em risco o desenvolvimento de um conjunto de competências, e é isso que eu diria que a educação e os profissionais de educação têm que prestar particular atenção, e desde logo diria como competência transversal a questão do sentido crítico, que é absolutamente fundamental e é talvez dos principais recursos para que os jovens de todas as idades possam lidar com estas ferramentas que estão hoje à nossa disposição. E um outro que me parece que é também muito importante, que é a criatividade enquanto competência, e por isso queria esta resenha bibliográfica falar de um livrinho que está traduzido já para português, o Ato Criativo, do Rick Rubin, que acho que é muito interessante como temas de reflexão. Tenho feito muita formação para professores no âmbito da inteligência artificial, muitas conferências, e vou às vezes tropeçando naquilo que é algum desconhecimento que existe sobre a inteligência artificial, os seus processos, os seus mecanismos, os seus conceitos. E por isso, correndo o risco de defraudar alguns que sejam mais experientes neste processo, eu acho que posso ser mais útil se trouxer aqui algumas ideias que ajudem a sistematizar o que é isto, efetivamente, da inteligência artificial. Com uma premissa, e a premissa é de que, por vezes, temos retrocessos do ponto de vista civilizacional, as grandes ideias, os grandes valores, como disse o Domérico, nomeadamente o valor da democracia, dos direitos humanos, os valores da ética, podem eventualmente estar em causa, podem ter retrocessos, mas tipicamente ao longo da história não temos assistido a muitos retrocessos sob o ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. Dos valores, sim, do desenvolvimento tecnológico, não. E por isso eu diria que a inteligência artificial veio para ficar. E ela veio para ficar como tipicamente todos os processos de transformação tecnológica que são cumulativos. E a utilização das ferramentas deste tempo, eu diria que é um ato de respeito pelos nossos alunos e por todos aqueles com quem nós lidamos. Hoje ninguém vai daqui para Viseu utilizando um astrolábio. Não vai.
utiliza provavelmente um GPS. E um GPS já agora é uma ferramenta que tem inteligência artificial associada, porque me diz se está trânsito aqui, qual é o melhor caminho, onde é que eu não pago portagens e até onde é que tenho radares e onde é que tenho que ter cuidado se vou com o pé um bocadinho mais pesado. E por isso eu diria que estas ferramentas são ferramentas do nosso tempo e a melhor maneira de estarmos preparados para os riscos éticos ou não do seu advento é conhecê-los e ajudarmos a que os nossos alunos possam fazer uma utilização significativa destas ferramentas e que elas sejam integradas de forma significativa nos processos educativos. Definindo inteligência artificial, quando falamos de inteligência artificial, estamos a falar da capacidade das máquinas em simular coisas que até aqui eram específicas do ser humano, como o ato de raciocinar, aprender, pensar. E boa parte daquilo que é aquilo que falamos como inteligência artificial foi desenvolvido tentando copiar aquilo que é o cérebro humano, mimetizar o cérebro humano através de uma coisa que se chamam redes neuronais. E eu diria que nós hoje sabemos mais sobre o fundo do mar do que sobre a complexidade do cérebro humano, e por isso também temos tantas dificuldades, muitas vezes, em entender aquilo que é e em que se está a transformar a inteligência artificial. Porque uma das coisas que nós sabemos é que estes mecanismos e estas ferramentas que hoje estamos a utilizar têm capacidade de aprender. E, portanto, tendo capacidade de aprender, têm capacidade de se transformar. Depois, falando aqui um bocadinho de conceitos, há dois tipos, digamos assim, principais de inteligência artificial. Uma que é preditiva, ou seja, a inteligência artificial que faz previsões, que estabelece padrões e que nós já utilizamos há muito tempo. Por exemplo, quando utilizamos o Spotify ou quando vamos a um qualquer site de compra online que nos diz compraste isto, se calhar vais querer gostar também daquilo, ou tens este amigo, sugere-nos, por exemplo, numa rede social a amizade com outra pessoa, e por isso isso é um mecanismo que não é novo, não é? Que não é novo. A inteligência artificial, importa também termos presente, vem sendo desenvolvida, teoricamente, desde os anos 40 do século XX e com alguns avanços mais concretizados a partir dos anos 50. Aquilo que é novo é a chamada inteligência artificial generativa, ou seja, é uma ferramenta que, novo, salvo seja, também não é assim tão novo. O ChatGPT é novo, democratizou o acesso a partir de novembro de 2022, de 30 de novembro de 2022, e foi aí que a maior parte de nós teve contacto com estas ferramentas. E o que faz a inteligência artificial generativa é através de linguagem natural. E o que é a linguagem natural? É a escrita ou a fala normal que nós utilizamos para comunicarmos aqui uns com os outros. Eu comunicar com a máquina e através de um imenso repositório de dados e de informações, ela conseguir, a partir de um pedido meu, produzir textos, imagens, vídeos, áudios e até, por exemplo, código informático que permite, digamos assim, que a máquina se reprograme ou que eu possa programar a própria máquina. E este pedido que eu faço, já agora, também para utilizar aqui uma oportunidade para sermos um bocadinho pedagógicos, a este pedido que eu faço à máquina chamamos prompt, a pergunta, o desafio. A interação que eu estabeleço com a máquina chama-se prompt. Hoje, uma das profissões emergentes é a chamada profissão do prompt engineer. Sabemos que há a ameaça e o receio de que muitas profissões estejam em causa. Esta é uma das que está a surgir ou que terá surgido. Queria também, falando do prompt, que é o tal desafio que eu lanço à máquina, dizer que a resposta que a máquina me dá é tanto melhor quanto melhor for o desafio que eu lhe coloco. Portanto, há até a expressão que é muitas vezes utilizada, que é garbage in, garbage out. Quer dizer, eu faço-lhe uma pergunta que é lixo ou que não é boa e ela responde-me com coisas que não são boas. Queria também dizer que a máquina efetivamente não pensa, ela foi treinada com muitos bilhões, e falando do ChatGPT, e nomeadamente a sua versão 4, 170 bilhões de parâmetros de treino, sendo que ela aprende com todas as interações.
mas ela tem sobretudo uma lógica algorítmica, ou seja, ela aquilo que faz é através de cálculos, sistemas de cálculo complexos, dizer qual é a palavra que faz sentido a seguir à outra, a seguir à anterior. E, portanto, por isso, às vezes dizemos que ela escreve, mas não pensa, e muitas vezes há quem diga que até porque escreve coisas erradas, que ela que mente, não? Que a ferramenta mente. Mas segundo quem trabalha com estas coisas e vai estudando um pouco mais estas coisas, ela não mente, dizem que alucina, que para mentir é preciso ter um grau de consciência e uma intencionalidade que a máquina não tem. E por isso, como ela diz coisas que não entende, há também quem diga que é uma espécie de papagaio estocástico, não é? Assim como os papagaios conseguem dizer coisas, mas não entendem aquilo que estão a dizer, estas máquinas estarão também tipicamente a esse nível. Concluiria, para podermos ter algum tempo para o debate, recomendando que aos colegas professores e educadores que utilizem estas ferramentas, que aprendam a trabalhar com elas, porque não é uma realidade que vai chegar às nossas escolas. Não é um comboio que está a partir da estação, não. Já está estacionado dentro das escolas, já é uma prática corrente dos alunos e eu terminaria mesmo dizendo que, em primeiro lugar, não acredito que ferramentas deste tipo substituam professores, porque os professores são insubstituíveis. E são insubstituíveis porquê? Porque a educação é sempre um ato relacional. Desde a sua origem etimológica, a palavra educar, ela depende da relação. E ninguém, por mais sofisticada que seja uma máquina, a relação depende de humanos, não é? De humanos ou de seres sencientes, pelo menos. Depois, também queria dizer que se à partida os professores não serão substituídos, os professores não podem fazer pior do que a máquina. E, portanto, a melhor maneira de não fazer pior do que a máquina é utilizar a máquina e adicionar a criatividade, o sentido crítico, a capacidade de pensar pedagogicamente a nossa ação. E por isso eu diria que aos professores de 2024, aquilo que é legítimo propor é que tomem como mínimo de ação pedagógica e educativa aquilo que a máquina nos facultar e adicionemos a isso a nossa capacidade de conhecimento e competência. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu tinha tomado aqui uma nota que era a nota que era um enquadramento depois aqui do resto da nossa conversa. Estamos com ferramentas do nosso tempo, disseste tu e muito bem. E eu ia perguntar uma coisa que a Francisca respondeu num seminário que estivemos há 2 ou 3 meses em Viseu, que é, e nós temos formação para isso? E tu vens exatamente ao encontro, dizendo objetivamente que aos professores cabe utilizar as ferramentas e estar claramente imbuído nas questões das ferramentas. Esta questão da inteligência artificial preditiva e da generativa, enfim, já pode trazer algumas outras questões. Aliás, aqui no chat apareceu uma dúvida ou outra. Bem, estou a pensar fazer isto também para alunos. Sim, nós habitualmente aquilo que fazemos para professores e para técnicos, conseguimos também fazer para alunos num outro horário, 10h30, 11 da manhã, em que os alunos assistem diretamente nas salas de aula com os professores e depois conseguem discutir tudo aquilo. E todos estes webinars são sempre recursos que ficam para, de futuro, quem quiser utilizar partes no todo, enfim, como queira. Há bocadinho tenho de fazer aqui uma nota, esqueci-me de agradecer ao Amadeu Castro, que é também da minha equipa e que foi um dos grandes impulsionadores também deste webinar. Já tenho que pagar um almoço por causa disso, com certeza, mas pronto, não há de ser por causa de nada disso. E eu ia pegar aqui numa pergunta do Paulo Brauman, que está aqui no Q&A, e que é dirigida à Francisca, e que, como eu sei que a Francisca responde rapidamente, faço-a desta maneira. A inteligência artificial ajuda a treinar e a fazer planos de treino para o futebol? Como é que isto se processa? Eu já sei a resposta porque já ouvi, e por isso estou a fazê-la outra vez. Força!
Ajuda a treinar? Não, essencialmente ajuda na monitorização do treino neste momento. Nós neste momento temos muitos dados a ser recolhidos em tempo real e depois essa análise, a inteligência artificial entra nessa análise e depois entra também nos padrões que nós conseguimos detectar a nível tático de algumas equipas e o estudo para a parte da estratégia que vai ser depois aplicada no jogo e no duelo, que são os 90 minutos. Muito bem, sim senhor. Dom Américo Aguiar, depois podem aqui fazer algumas notas entre todos, sem chatice absolutamente nenhuma. Eu vou fazer agora uma provocação. Nós, todos estes mais de 300 professores e técnicos que estão aqui connosco hoje, quando se inscreveram, fizeram-nos perguntas, porque esta é uma prerrogativa que os webinars acabam por ter. E uma das perguntas, e esta é muito dirigida ao Dom Américo Aguiar, diz o seguinte: pode a inteligência artificial substituir um sacerdote na administração dos sacramentos ou não? Não, absolutamente não. Não, eu ia pelo caminho do João, naquilo que ele falava do professor. Há coisas, mas olha, eu quando numa das aulas que tive com o nosso querido saudoso, ele está vivo, mas muito limitado, Roberto Carneiro, ele foi meu professor numa das cadeiras, e a certa altura ele perguntava à turma: olhem lá, o que é mais importante para vocês? O high-tech ou o high-touch? E eles não estavam a perceber. Ele disse: olha lá, tenho uns namorados no jardim, o que é mais importante? O high-tech ou o high-touch? E a malta não estava a perceber, até que ele explicou um bocadinho mais, não é? Ora, há muitas coisas que na nossa vida, e Deus queira que não estraguemos isso, não é? Que vão única e exclusivamente por esta via. Olhem, o Papa Bento XVI, num dos comentários que fez sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais, dizia que tinha pena, e eu também tenho, que a certa altura o Facebook qualificasse lá um algoritmo de ligação e de conexão, chamando-lhe amigos. Eu tenho X amigos. E o Papa dizia que era muito triste que os amigos fossem confundidos com uma coisa que não tem nada a ver. Os amigos falam alto, os amigos têm mau hálito, os amigos cheiram mal dos pés, os amigos são inconvenientes, os amigos são não sei o quê. Isso é que são amigos, o resto são outras coisas. E, portanto, ai de nós se nesta coisa única de filigrana, que é ser professor é ser um profissional de filigrana, de pormenor, olha lá, os professores são co-criadores do homem e da mulher, são co-criadores, digamos que terminam a criação do indivíduo, porque eu estou aqui graças à minha professora primária e graças a tantos professores que me malharam, que me corrigiram, que não sei o quê, que foram insuportáveis, que foram não sei o quê, mas eu sou o resultado disso, não é? E eu não estou a ver, é como nós comprarmos uma peça feita num torno mecânico ou uma peça feita por um escultor. Não é a mesma coisa. Não é? Pode ser perfeita, pode ser não sei o quê, pode ser isso tudo, mas não há nada como aquilo que acontece com a nossa intervenção. E é essa pergunta, se um sacerdote nas suas diversas funções e na administração dos sacramentos pode, a resposta é não, com letras grandes e com sublinhado bold. Bom, companheiro, estamos num organismo que podemos chamá-lo de sociedade. E neste organismo societário onde nos inserimos, nesta era onde a inteligência artificial nos surge, e como tu muito bem disseste, os professores têm que estar disponíveis para conhecer, para se formarem, para conseguir dar resposta, para não deixarem de ser ultrapassados, tu não disseste isso, mas digo eu, até que ponto esta questão pode ser vista como um direito ou um dever humano? Entra naquela linha dos direitos, entra na linha dos deveres, esta consciencialização da própria inteligência artificial. Eu queria, rapidamente, eu sou professor de História e uma das coisas que quando se ensina História é que o homem existe enquanto espécie a partir do momento em que existe o Homo habilis. E o Homo habilis, aquilo que fez foi criar ferramentas. E, portanto, a utilização de ferramentas é aquilo que nos distingue enquanto espécie e nos afasta das outras espécies. É um absurdo, e eu diria que seria um risco nós termos uma atitude excessivamente, como disse o Dom Américo,
associada a um fenómeno de medo e de evitação destes recursos, porque a melhor maneira e a forma mais leal de nós interagirmos com os nossos estudantes, os nossos alunos, é ajudá-los a utilizar estas ferramentas que são um direito do seu tempo. Porque assim como a determinada altura nós vimos que as desigualdades sociais se agudizaram, por exemplo, pela infoinclusão e pela infoexclusão, hoje este recurso e o domínio do potencial destas ferramentas vai seguramente trazer situações que vão privilegiar uns em detrimento de outros. E por isso, aqueles que ficarem apartados da possibilidade de utilizarem estes recursos e estas ferramentas, seguramente vão ter mais dificuldades em se afirmar em contextos criativos, em contextos laborais, em contextos de aprendizagem, em contextos de desenvolvimento científico, em contextos comunicacionais, em todos os contextos. Portanto, eu diria que é um direito humano, sim. É um direito humano aprender e aprender com as ferramentas de cada tempo. Muito bem, mas pensas que a inteligência artificial traz desumanização à própria humanidade? Ou esse não é o teu entendimento? Temos é que saber como a utilizamos e como a colocamos do nosso lado. Aquilo que disse o Dom Américo há pouco é, para mim, evidente. É uma ferramenta e a ferramenta depende da utilização que nós lhe damos. Por um lado, ela pode permitir, por exemplo, decifrar o ADN de centenas de proteínas, como já aconteceu, permitindo, por exemplo, o desenvolvimento acelerado da indústria farmacêutica. E isto é extraordinário. Acelerar processos de diagnóstico de doenças, acelerar processos de detecção de um qualquer risco que esteja associado à nossa existência individual ou coletiva. É extraordinário. Ela tem também utilizações negativas. Em Israel, por exemplo, agora tem estado a ser utilizada para identificar eventuais elementos do Hamas e isso tem sido utilizado para eliminar essas pessoas e já se percebeu com erros, porque a ferramenta erra. E, portanto, eu diria que depende da utilização que fizermos dela. Agora, não a podemos evitar, porque isso, evitá-la, é deixar que outros a utilizem, eventualmente em desfavor daqueles a quem estamos a educar. Muito bem. Sim, senhor, muito obrigado. Francisca, estamos a 2 minutos das 6, vamos ter que concluir, mas eu dava-vos agora aqui um rodapé final para uma pergunta muito simples. Estas questões, já percebemos que a utilização da inteligência artificial como ferramenta, sim, para que tenhamos noção daquilo que ela nos pode propiciar, para não nos deixarmos ultrapassar, para não deixarmos ficar para trás, para termos a noção daquilo tudo que ela consegue efetivamente transmitir para a nossa vida societária e, enfim, no vosso entender, ela vem para ficar. É assim, não é, Francisca? Sem dúvida, e quem contrariar isso está extremamente enganado. A inteligência artificial veio para ficar e quanto mais rápido abrimos as portas a este tipo de ferramentas, claro, com a utilização com peso e medida, mais sucesso vamos ter e os nossos alunos mais aprendizagens vão ter de forma mais rápida. Por isso acho que esta abordagem, esta ferramenta é urgente que entre cada vez mais cedo e mais rápido na sala de aula. Muito bem. Dom Américo, esta ferramenta, inteligência artificial, vem colidir com as questões éticas. Há pouco uma senhora professora de filosofia escreveu uma coisa muito interessante aqui no chat, que dizia qualquer coisa como, deixem-me ver se eu chego lá. Enquanto professor de filosofia, gostaria de lembrar que não podemos confundir ética com moral, sendo que a primeira é posterior à segunda e sobre ela reflete. Mas esta inteligência artificial colide aqui algo com as questões éticas, no seu entender? Ora, vamos lá ver uma coisa. Todo este tempo novo, estas potencialidades novas que vamos sempre vivendo, e nós temos a noção que todos nós estamos aqui no núcleo de uma era nova. Nós somos protagonistas e testemunhas de uma era nova, e quando a gente vai a encontros de empresas e de outras instituições em que dizem que se vão preparar para a revolução digital, para a transformação digital, já vão tarde.
E já vão tarde, não é nada que venha aí, é algo em que já estamos, não venham com essa conversa, não é? Mesmo que haja dificuldades para os alunos fazer lá o exame em computadores e não sei o quê, vai ter que ser a unha em papel. Já estamos na coisa, portanto, não é qualquer coisa que aí vem, é qualquer coisa que está cá. Agora, eu queria dizer uma coisa engraçada que há dias ouvi de um professor catedrático de farmácia. Eu dizia, oh, professor, agora os alunos enganam, não há grande, agora é uma maravilha, os trabalhos e não sei o quê, aquilo é tudo chichado, eles vão lá à ChatGPT, aquilo é uma maravilha. Ele disse, não estou nada preocupado com isso. Não está, professor, nada, eles já sabem, eles podem copiar tudo e podem ir a todos os lados fazer tudo, mas comigo é olhos nos olhos, coração a coração, porque eu para dar a nota há uma conversa oral. Há uma conversa com cada um. E eu já sei, pergunto-lhe não sei o quê, e ele gagueja, já sei que ele não sabe nada daquilo. E, portanto, meus queridos professores, meus amigos, são a maior ferramenta que nós temos de defesa do que possa vir de mal deste mundo novo. É porque vocês, meus queridos amigos, vocês conhecem-nos. Vocês sabem que o Manel não escreve uma linha inteira direita. E se ele apresenta um trabalhinho todo direitinho, não foi ele. E também sabeis que a Maria gosta muito da temática X, mas não suporta a Y. E se ela porventura vos aparece excelente naquela área, vocês conhecem os vossos alunos. Né? E é aqui que tudo faz a diferença, é no conhecimento. E por isso, meu caro José Carlos, aquilo que eu dizia no início, venha este tempo novo, adaptemos a este tempo novo, mas nada impeça do gosto, da vontade e da inclinação que devemos manter sempre de nos conhecermos mutuamente, de nos respeitarmos como somos, de cada um ter a liberdade de se expressar e continuarmos amigos neste caminho que temos de fazer com mais ou menos inteligência artificial, com mais ou menos, enfim, desafios e dificuldades, mas validados por aquilo que é um caminho que fazemos juntos como humanidade. Muito obrigado. João Convaneiro, esta é uma era nova e os professores são são uma ferramenta de defesa. Estou a citar a do Américo Aguiar, com a sua permissão, obviamente. São uma ferramenta de defesa, são mesmo essa ferramenta de defesa que nós precisamos como escudo para que a inteligência artificial não chegue e não faça implodir aquilo que está neste momento vigente. Eu primeiro precisava ter a certeza que aquilo que está vigente é bom. E por isso, ou seja, há seguramente muitas coisas sempre a mudar, não é? Muitas coisas sempre a mudar e todos nós, de certeza, olhamos para coisas e entendemos que sim. E queria sugerir também que, mais do que evitar a utilização da inteligência artificial, temer a fraude é partir dela, é utilizá-la, é pensar como é que eu posso integrá-la pedagogicamente. Porque deixem-me dizer-vos uma coisa: pior do que a inteligência artificial é alguma estupidez humana. E infelizmente nós temos visto muitas demonstrações disso nos últimos tempos. Queria só deixar a minha total disponibilidade para continuar a conversa. Eu já respondi aqui algumas coisas no chat, mas continuar a conversa com os colegas professores fora daqui, com um apelido como o meu não é difícil encontrarem-me e estou à total disposição para o fazer. Muito obrigado, foi um privilégio. Ok, foi um gosto ter-vos. Francisca, um beijinho, tudo a correr bem. Ao João, ao do América Guiar, o meu agradecimento. A toda a equipa, à caríssima Eulália Alexandre, o diretor-geral, o agradecimento também por ter estado connosco durante este tempo e por ter feito a abertura aqui deste nosso webinar. Continuamos a ter um documento de referência, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Ele tem princípios, tem competências, tem valores e muitos destes valores, eu diria que todos estes valores têm que ser preservados e têm que ser construídos diariamente, com uma sementeira que se quer bem regada, bem construída e bem validada. As questões da liberdade, da responsabilidade, da integridade, da cidadania, da participação, da excelência, da exigência, da curiosidade, da reflexão, da inovação. Isso está lá tudo. A inteligência artificial é algo que teremos que ir incluindo, mas incluindo de uma forma que não permita que aquilo que são estes valores possam ser eles também defraudados. Eulália, não sei se queres concluir, uma nota final. Obrigada a todos, foi de certeza aqui uma conversa muito interessante e cada um com uma perspectiva, como adivinhávamos ao início. Obrigada a todos e pelas perguntas. Há perguntas muito interessantes que deixámos ainda sem resposta
mas vamos revê-las e vamos com certeza ter outros momentos de reflexão para poder continuar nesta dinâmica. Está aí, está para ficar, está para falarmos sobre os fenómenos e para ajudarmos as nossas escolas a fazer mais e melhor. E pronto, e vamos trabalhar todos em conjunto, porque só em conjunto é que conseguimos fazer face a estes desafios e aproveitá-los, porque têm tanta coisa boa. Pronto, muito obrigada a todos, mais uma vez, pelo vosso tempo e pela participação. Obrigada, Zé Carlos, também, pela moderação e pela organização. Obrigada. Próxima. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.